Olá, estamos aqui para mais um InixCast, o seu bate-papo preferido. As nossas discussões estão sendo bem senso amplas no último mês. E agora a gente quer contar com vocês para poder pensar um pouquinho sobre a ideação de produtos. De onde que surgem grandes ideias? É claro que eu não vim para o InixCast sozinho. E eu trouxe comigo a gerente de inovação e produto da Inix, Clarissa Oliveira. E também com a gente o nosso head de tecnologia, o Guilherme. Sejam bem-vindos no nosso InixCast. Eu já vou começar passando a bola para vocês, pedindo uma apresentação breve de currículo e começar pensando, se você fosse um produto da Inix, que produto você seria? Olha essa pergunta, Guilherme. Bem peculiar essa pergunta aí. Eu não estava preparada para essa pergunta. Bem, obrigada, Juscelino. Guilherme, é muito bom estar com vocês aqui na bancada. Como você falou, né? Na Inix eu cuido da parte de inovação e produtos. E a gente trabalha muito a questão de responder como eu consigo olhar para os produtos da Inix ou para novos produtos e fazer com que eles sejam interessantes, competitivos e inovadores. Então, a gente tem um olhar muito de mercado, um olhar de inovação, e alinhado ao olhar de tecnologia, a gente tenta desenvolver esses produtos para que eles realmente façam sentido, tanto de retorno financeiro para a instituição, como de impacto para as pessoas que vão usar no final, né? E aí, isso vem muito da minha jornada, já trabalhei vários anos na área de negócios e com startups, principalmente, e pegando um pouco desse viés de desenvolver startups, esse pensamento enxuto, é que a gente tentou aproveitar algumas metodologias e uniu as forças para construir esses produtos, essas soluções. Eu acho que se eu fosse um produto da Inix, eu seria uma plataforma de inovação, algo com IA, alguma coisa desse tipo, que a gente ainda está desenhando, inclusive, né? Vem aí, forte, vem aí. Eu dei spoiler. Você roubou minha ideia, eu ia recomendar algo do tipo. Mas então, obrigado, Juscelino, prazer estar com vocês aqui na bancada também. Fico muito feliz de ter sido convidado para esse bate-papo. E como a Clarissa falou, hoje na Inix a gente olha muito para o futuro, né? Então, assim, a gente não mede esforços dentro das nossas possibilidades tecnológicas, né? E eu hoje, dentro da estrutura, eu olho muito para o nosso know-how tecnológico em cima das ideias doidas que se tem dentro de casa, porque a gente tem muita ideia doida e ideia muito significativa, né? Então, se eu fosse um produto aqui hoje, né, eu seria muito o nosso leitor de cartões, o nosso algoritmo. Por quê? Porque eu estou toda hora me reinventando. Aquilo lá, toda hora tem uma situação nova, toda hora tem um momento diferenciado de agir. Então, basicamente, eu acho que eu seria esse produto. Eu acho que a gente tem que pensar nos produtos e também pensar um pouco no desdobramento desses produtos, né? Tem produtos que eles nascem com uma ideia muito fechada, já muito idealizado e por uma necessidade de mercado, e outros, eles são pensados como romper uma barreira. Hoje, falar de inteligência artificial associada a esses produtos é um romper bolhas ou já é mais do mesmo? Olha, trazendo um pouco da tecnologia, ele é um pouco do mesmo se a gente olhar no senso cru das coisas. Mas se a gente entender que a ideia e o relacionamento de negócio que eu quero, ou a dor que eu quero atingir no mercado, eu quero sanar do mercado, perdão, em relação ao uso da IA, aí muda tudo. Porque tecnologia de IA, por IA, nada mais é que uma estrutura muito bem formatada de informações, onde o interpretador vai te trazer uma resposta. Essas respostas, elas têm essas variações. Então, trazendo para o mundo tecnológico, respondendo claramente o que um usuário quer, vai muito do que o usuário está perguntando. Então, assim, entende que a massa de dados hoje é o grande core dessas IAs. Então, IA, ele é mais do mesmo quando se diz no conceito, mas dependendo de onde tu aplica ele muda tudo. E às vezes as pessoas, elas têm aquela concepção de vou colocar uma IA na plataforma, pronto. Ela é super inovadora. Ela resolve meus problemas. Ela vai resolver, ela é disruptiva, mas não é muito por aí. Como o Guilherme falou, IA por IA. IA tem de vários tipos. A gente estava tendo essa discussão antes de entrar. Tem que saber fazer a pergunta certa para IA para poder ter uma resposta significativa. IA, como algumas outras tecnologias, elas são ferramentas. Então, é muito necessário saber o objetivo que você quer alcançar, o resultado que você quer atingir, para saber qual ferramenta certa. E, às vezes, nem é uma IA que você precisa para o seu produto. Por isso que a pergunta é, eu vou usar uma IA para resolver meu problema. Talvez nem seja uma IA que resolva o problema. Já pensando um pouquinho, avançando nosso papo para a realidade dos produtos, existem metodologias específicas que garantem o sucesso dessa esteira. Porque, surgiu uma ideia, e vamos supor, a minha cabeça é muito intempestiva para ideias, então eu acordo pensando uma coisa, vou dormir pensando em outra. O que me amadurece como gestor de área para eu pensar nesse processo de desenvolvimento de produtos envelopado, organizado? É o Discovery? É uma área que, inclusive, a gente tem trabalhado desde o ano passado na Inix.
um processo, né, de uma metodologia, de um triple track, que tem um tripé, né? Então, um dos tripés, uma das pontas é o discovery, que é a parte da descoberta. Então, o que acontece? Ter ideias é maravilhoso, mas não é suficiente. Não garante sucesso, não garante faturamento. Quando eu tenho uma ideia, eu preciso validar aquelas hipóteses que são levantadas na ideia. Eu vou construir uma plataforma que vai daqui para a Lua, dirigida por IA e que consegue trazer a terra, a areia da Lua e vai virar combustível. Pronto, tive uma ideia. Maluca, mas eu acabei de ter. O que vai fazer com que essa ideia realmente vire um produto? É eu entender se ela é economicamente viável, se ela impacta a vida das pessoas ou não, porque, querendo ou não, quando a gente está falando de produto, a gente está falando de construir algo para pessoas. E, independente da tecnologia, é sempre sobre pessoas. A minha solução, o meu produto vai impactar a vida de quem? Então, você começa a fazer algumas perguntas, e essas perguntas precisam de respostas que vão validar se essa ideia faz sentido ou não. A partir dessa etapa, você começa a construção de uma metodologia para finalizar na entrega do produto acabado. Eu acho que trazendo nesse mote que a Clarissa nos citou, trazemos para requisito, insumo, aplicabilidade e desenvolvimento. A gente traz para esse cenário. Porque, assim, o Discovery ele é um processo que ele descobre, de fato, se aquilo ali existe como ser feito, entendeu? E quais os recursos para aquilo ali. Então, assim, todos esses elementos que estão nesse jogo, eles fazem parte de uma grande cascata, que é o seguinte, para mim desenvolver algo, o que tem que ter? Eu tenho que ter esse item, beleza. Cara, dá para fazer? Tu me consegue o que eu preciso de insumo? É isso. Então, o Discovery ele vai na raiz das coisas e tenta entender se aquilo ali existe viável. E aí, tudo isso ser juntado passa por uma questão econômica, né? Economicamente, quanto é que vai custar fazer isso aí? Eu ainda brinco muito com o nosso CEO lá. Eu digo, beleza, eu achei ele no teu sonho, mas ele sabe que ele vai custar caro. Quanto é que tu quer gastar no teu sonho? Porque isso vai depender dos insumos que a gente vai buscar. O Discovery é uma etapa muito de perguntas e respostas. E ele é muito importante e, às vezes, é muito negligenciado em algumas empresas. Eu já passei por algumas e já pude perceber. Porque na etapa de discovery, você consegue as respostas e os dados que vão embasar a tomada de decisão. Então, eu vou usar tal tecnologia, eu vou investir em tal mercado, até para o marketing, para o comercial no futuro. Então, uma etapa de discovery bem feita, bem estruturada, ela embasa as próximas etapas, os próximos setores na tomada de decisão. Então, ela é uma etapa bem fundamental. Perfeito, gente, foi bem compreensível. Agora, partindo um pouquinho sobre mão de obra, né? A gente fala muito isso, às vezes a gente não tem o pessoal capacitado. Como que a gente acompanha isso nesse processo? Se é tudo tão preliminar, os argumentos ainda são frágeis inicialmente, como que a gente consegue pescar um bom profissional para desenvolver tais iniciativas? No ramo da tecnologia, a gente chuta a bola e faz gol? Conta aí um pouquinho como é esse processo de ajuste, tentativa e erro, se existe dentro da tecnologia, né? Você já ouviu aquela máxima de que todo mundo quer ser campeão, mas vontade de se preparar ninguém tem? Já ouviu? É basicamente isso. Então, assim, identificar bons profissionais do mercado é complexo. É complexo, mas ainda mais que o senso tecnológico vem avançando tão rápido e tão veloz e com uma rapidez tão grande, que o grande ponto é justamente assim, o aprendizado está sendo sacrificado em alguns momentos. Então, a gente tem realmente muita tecnologia nova e pouco profissional trabalhando nela. E por mais que a gente veja o potencial daquela tecnologia acontecendo, a gente percebe que, assim, para manipular ela, a curva de aprendizado ainda é grande, entendeu? Principalmente no mercado de tecnologia. Então, os profissionais hoje, desenvolvedores, né, analistas de negócio, toda essa galera que trabalha nessa camada de desenvolvimento, eles têm que estar se atualizando com frequência. E a gente pesca isso como? Nos adequando ao mercado. Observando o que está saindo de tecnologia nova. Na minha função, uma das minhas responsabilidades é essa. É acompanhar o andamento tecnológico das coisas, né, emergir e captar, literalmente, preparação, capacitação, né, documentação disso tudo e trazer para dentro de casa e não deixar o pessoal cair na mesmice. Assim, isso aqui não é uma esteira de fábrica. Fábrica, tu tem um processo unitário e vai seguir ponto a ponto. Beleza. No nosso caso, não. Tem sempre algo novo. Sempre se desenvolvendo. A tecnologia está um dia, daqui a pouco ela fica obsoleta. Ela é obsoleta de todo. E aí, o profissional da área de tecnologia, assim, de modo bem generalista, eu vou dizer que é aquela pessoa que sabe estudar, aprende rápido e consegue executar o que aprende. Independente até da formação. Porque eu vejo muitos... eu vim da engenharia de produção, o EDC que trabalha comigo veio do direito. Então, assim, a gente hoje trabalha na área de tecnologia, a gente trabalha no Discovery. Então, são áreas que você olha assim, não tem nada a ver com tecnologia. Mas você vai adquirindo skills, vai adquirindo conhecimento em ferramentas e habilidades e se antecipando. Acho que o profissional que quer trabalhar nessa área, até para quem está nos ouvindo, que quer trabalhar nessa área de tecnologia, precisa estar muito bem antenado, muito bem informado, estudar e saber colocar aquilo em prática muito rapidamente.
Eu acho que se redesenhar e ter uma abertura para o novo, né? Para as novidades que vão surgindo de mercado. É claro que em todo o processo existem vários imprevistos que podem acontecer. E nessa etapa são imprevistos que meio que assustam. Quais são esses principais imprevistos que surgem? Desde uma pessoa que abre mão, não vão mais continuar no projeto, até o impacto da solução não tracionar do jeito que a gente gostaria. Lista pra gente alguma dessas situações que são aquelas horas de, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu acho que isso é bem interessante, né? Dentro do modelo de desenvolvimento, né, isso acontece com uma frequência até grande, tá? Porque, assim, eu acho que um dos principais impactos, não só na complexidade tecnológica, é o desalinhamento da expectativa do negócio. Tipo assim, uma coisa, como a Clarice comentaste, tem uma ideia, né? A ideia é maravilhosa. Eu levantei os insumos e os requisitos. Mas será que o time que vai desenvolver isso tem essa clareza? Está clara essa comunicação entre eles? Porque, assim, uma coisa é o entendimento. Jocelyn, eu quero que você desenvolva tal coisa. Mas se eu não tiver der a clareza para você do que você precisa desenvolver e mostrar para você, principalmente o caminho que eu estou imaginando, você não vai conseguir chegar no meu objetivo. Que você quer entender a minha expectativa, que estou com a ideia. Então, isso é muito difícil. E hoje, o processo de comunicação entre as áreas, e trazendo um pouco do meu lado, que seria o lado do delivery, que é o entrega, né, a gente tem essa comunicação muito bem assertiva. Entendeu? É aproximar os times de discovery e delivery e que eles conversem a mesma língua com frequência. Daí a gente tem metodologias para isso. Né? A gente tem as nossas dailies, no caso diárias, né? A gente tem as weeklies semanais com o time de negócio para saber se o que estamos desenvolvendo está alinhado com o negócio previsto. Né? A gente está trazendo o stakeholder para perto, né? O stakeholder, no caso, seria a pessoa que teve a ideia ou o receptor do produto para perto e dizer assim, cara, nós estamos nessa linha que tá condizente com o que tu precisa, é isso mesmo, tudo isso. E, cara, se eu pudesse resumir tudo isso, é comunicação. Comunicação é o core de qualquer tipo de desenvolvimento. Porque, assim, tecnologicamente, tu resolve. Tu fazer uma linha de código errada, tu falando do dia tu resolve. Tu fazer uma estrutura errada, tu falando do tu resolve. Tem tempo para isso? Claro que tem. Mas se tu não está comunicando com quem vai receber isso e com quem está alinhado com a recepção disso, cara, o teu projeto está fadado ao fracasso por conta disso. Então, assim, o meu recado é, para quem quer começar na área de tecnologia, seja comunicativo. Na etapa de discovery, eu vejo que alguns desafios, né? Nós temos que estar alinhados ao mercado, às inovações e à estratégia da empresa. Porque eu não posso construir algo que não faz sentido para o CEO, ou para os sócios, ou para os investidores. Então, eu preciso construir algo que faça sentido para eles, então eu tenho que saber alinhar as expectativas. Primeiro, dos donos da empresa ou dos donos do produto, seja qual for o cenário, as expectativas de mercado e a expectativa do cliente. Imagina alinhar todo mundo numa mesma resposta. Às vezes, isso é um desafio muito complexo. Então, o que eu consigo entregar agora nessa primeira versão, que a gente chama de MVP, né? E várias vezes a gente já falou aqui, nessa primeira versão que vai ao mercado, que deixe minimamente todo mundo satisfeito. E a partir daí, discovery é discovery contínuo, é aprendizado o tempo todo. Até quando o time de delivery entrega o produto, a gente continua fazendo essa descoberta, essas pesquisas, para saber se o produto precisa, que tem o ciclo de vida do produto, né? Então, ele foi lançado, vai chegar o ápice, todo mundo vai usar, mas daqui a pouco ele vai começar a entrar em desuso. O que eu preciso injetar de informação, de inovação ou de novas camadas de funcionalidade para que ele volte a assumir na estratosfera de consumo. Então, isso é um trabalho que requer muita dedicação, muita pesquisa e saber estar com um olhar crítico e um olhar analítico, além da comunicação. Sem comunicação a gente não vai. O ciclo é complementar, né? Porque o ciclo de crescimento e o ciclo de queda ele é a mesma coisa, entendeu? Então, se tu não está injetando na subida ou injetando na descida, alguma coisa ele vai se desaparecer. Então, é muito interessante isso que a Grace falou, tipo, da curva. Então, assim, se a gente olha como o mínimo viável para lançar, beleza, mas é o mínimo. Ele tem que continuar crescendo. Quando eu bati no topo e disse assim, agora meu produto está pronto, não, então o produto nunca vai estar pronto. Porque o mercado é dinâmico, né? As pessoas são dinâmicas, o usuário em si, principalmente, é o cara que é o complicador da coisa. O usuário, ele acha coisas que tu não pensou. E, cara, que bom, ele te traz essa informação para te poder trabalhar cada vez mais. Não, e às vezes muda até alguma coisa social, sei lá, estourou uma tendência nas redes sociais, o cliente deixou de consumir o produto daquela forma. Então, tem que ser muito rápido para fazer essa leitura, traduzir isso e de uma maneira que você consiga colocar no produto. Então, se as pessoas estavam antigamente consumindo produtos, sei lá, plataforma, que é uma coisa que a gente desenvolve bastante. Computador, mas agora ninguém quer mais experiência de computador, a gente quer experiência de celular, porque está todo mundo com o celular na mão. Como é que eu faço essa transposição? E aí, por isso que o time de Discovery tem que estar atenado para essas mudanças. Então, pegando de maneira síntese, né, o Discovery e o Delivery, eles são complementares. Eles vão ser como peças desse quebra-cabeça. Toda vez que um projeto ele tem um desenrolar estranho, o resultado não é o esperado, é um desalinhamento dessas duas equipes? Sim.
E como a gente resolve isso? Vamos focar na solução, que é o que o meu chefe gosta. Não, mas de fato, sim, isso é um problema de comunicação de maneira geral. Assim, porque não quer dizer que parte A, que é Discovery, ou parte B do Delivery, fez algo errado. Mas eles não sintetizaram a informação necessária. Porque assim, o que está sendo produzido aqui tem que estar alinhado com o que está levantado aqui. Mas ao mesmo tempo, se aqui eu tenho uma deficiência técnica ou um problema técnico que impacte isso aqui, eu preciso comunicar com urgência para tomar a decisão mais rápido possível para resolver o que eu posso mudar aqui para atender isso aqui. Ou vice-versa. Por exemplo, assim, cara, a Clarissa bem sabe, eu sou um cara que eu amo as mudanças, entendeu? Mas se elas não forem controladas, não adianta nada ter as mudanças. Então, assim, uma mudança de uma regra de negócio em tempo de desenvolvimento, claro que ela vai ser sempre bem-vinda. Mas qual que é o impacto disso? Isso vai impactar onde? Qual que é a expectativa lá do seu chefe que quer receber o produto, não receber? Então, qual que é o impacto disso? Então, a gente tem que ter muito bem estrategiado como é que vai acontecer isso. Então, cara, levanta a mão na hora que sentiu o entrave, não pode esperar. Entendeu? Então, é uma comunicação que ela é contínua, ela não pode ser esperada. Então, assim, existem métodos e técnicas para a gente tratar isso. Por exemplo, eu defini para você que eu vou entregar um carro com 4 rodas, entendeu? Só que uma das rodas eu tive um problema. Eu vou te entregar um carro com 3 sem te comunicar? É claro que não. Eu vou te entregar literalmente o que eu combinar com você. Se você disser, não, eu não vou aceitar o carro com 3 rodas, então beleza. Então, eu vou postergar esse meu tempo para reorganizar e te entregar de fato o produto que tu precisa. Dentro das dificuldades de comunicação, que já foi falado, porque realmente precisa muito comunicação e alinhamento de expectativas, né? A tal da promessa frustrada, que às vezes faz o cliente, o stakeholder, o envolvido, ficar meio desanimado com o processo, com o projeto, com a solução, é você ser rápido para atender as mudanças e as emergências. É alguém que, por algum motivo, foi desligado, ficou doente, não vai mais trabalhar e o time tem o seu ritmo de produtividade afetado. É uma mudança de tecnologia. Saiu uma nova legislação que vai precisar mudar a entrega da ferramenta. Então, essa mudança de velocidade, mudança não é ruim, mas ela precisa ser controlada. E o papel do gestor, ele é fundamental nisso. Então, nos times de delivery, até no Discovery, tem um papel do PO que ele faz um acompanhamento e um cadenciamento ali junto com o time, para ajudar com que o ritmo seja mantido da entrega e que ele identifique os pontos de atenção para que a gente possa agir de uma forma mais rápida. Então, liderança também faz muita diferença. Sim. Outra coisa que a gente pode conversar, e eu acho que é muito interessante, é aonde são as principais fontes de busca de perfis. Hoje a gente tem um processo seletivo que eles são senso amplos, muitas pessoas se candidatam para as vagas, mas hoje o LinkedIn ainda é uma fonte de inspiração para algumas vagas. Como que vocês veem esse mercado que é desenhado por uma autodeclaração? Fulano diz que domina. E na prática, como que são esses testes, como que a gente avalia essas habilidades para garantir a qualidade na entrega? Eu acho que as pessoas que estão em casa ouvindo a gente talvez queiram uma oportunidade e às vezes não investiram tanto no LinkedIn ou em outras ferramentas de desenvolvimento que garantam essa visibilidade. Qual é o pulo do gato? Especificamente falando sobre o LinkedIn, eu acho assim, ele é uma ferramenta, como a gente falou antes sobre ferramentas e canais, entendeu? Então, assim, ele tem, as pessoas falam lá, se autotitulam, assim como tem outras plataformas. Tem, por exemplo, para desenvolvimento especificamente, tem a Programadores BR, que tá, tipo, quem trabalha com programação e está me entendendo, vai ter tudo lá, todo mundo está lá, entendeu? Mas, assim, essa autopromoção, ela é uma coisa muito natural em qualquer plataforma. Entendeu? Então, assim, tu vai lá, tu tem os testes de aplicabilidade mínima, mas, assim, toda empresa ou toda instituição que quer contratar alguém da área técnica, principalmente, tem que aplicar um teste técnico. É independente disso. Hoje, no nosso corpo na Inix, a gente trata isso. A gente aplica um teste técnico, ele é avaliado por um corpo técnico e ele dá um resultado técnico pro candidato, dizendo assim, você passou por isso ou não passou por isso. Porque se não se faz isso, Celino, hoje é o que eu estava comentando sobre a questão do dinamismo da tecnologia. Assim, o cara pode ter feito tudo ali com uma coisa que ele aprendeu, só que se amanhã mudar, eu tenho que ver o senso de mudança dele também e a capacidade dele de buscar essa informação. Então, esse dinamismo é muito forte. Então, assim, a minha sugestão que fica, e dentro do que a gente faz, é justamente fazer testes técnicos relacionados ao que estamos buscando no mercado. Eu estava, enfim, por conta de um dos produtos da Inix que nós estamos desenvolvendo, tem uma pesquisa da Ebracon que fala que em 2025 seriam 800 mil postos de trabalho na área de tecnologia e mais ou menos 65 mil profissionais formados no ano. Então, você vê que só aí você já tem um gap gigantesco entre as vagas ofertadas e a quantidade de profissionais que chegam no mercado. E mesmo assim, tem muita gente que não consegue trabalho na área. Não é somente a pessoa se autopromover. Eu sempre brinco, papel aceita tudo. O que eu escrever lá está valendo. Mas não é assim. O que a gente tenta observar? A capacidade de execução.
para isso existem os testes, né? Que a gente acaba se tornando desafios, que eles simulam uma situação real. Por exemplo, quando a gente vai fazer seleção com o pessoal, no meu time, eu realmente coloco eles para fazer um dia como se fosse no trabalho, para ver habilidades de comunicação, de entrega e outros fatores. Uma sugestão, até uma dica que eu posso dar para quem está nos ouvindo, que quer entrar nessa área, não espere pela experiência profissional tradicional. Às vezes, pequenos projetos que consigam evidenciar tuas habilidades já servem no currículo e já fazem a diferença. Com certeza. Então, se a gente consegue ver um estudante, por exemplo, que na universidade, na faculdade, ele conseguiu participar de um projeto e teve um resultado positivo e consegue evidenciar isso, faz mais diferença até que alguém que se formou e nunca trabalhou e nunca evidenciou nada. Para a gente faz muita diferença isso. Muito legal esse papo, né, gente? Então, você que está tendo inúmeros insights e dúvidas, pode gerar comentários aqui do nosso vídeo, que a gente, à medida com que a gente for lendo, a gente vai interagindo com vocês e vai dando feedbacks bastante assertivo. Se vende aí nos comentários, conversa com a gente. Falando um pouquinho sobre essa etapa de testes, né? Eu acho que ela é indiscutível pro processo, porque ela define se funcionou ou não funcionou. Vamos criar uma linha de raciocínio. Eu tenho um produto, ele vai para a fase de testes e ele é um sucesso. E daí? Ele vai direto pro comercial e está vendável? Não, aí eu vou responder, porque é um pouco da camada do processo. Então, o delivery faz a entrega. Hoje nós fazemos assim, né? O Discovery recebe, nós recebemos e nós fazemos os testes. Fazemos testes de homologação, que é para dizer se tudo que foi planejado foi realmente entregue. Sendo aprovado, nós fazemos testes de usuário antes de colocar realmente na mão do mercado. É fazer aquela degustação, porque uma coisa é eu, Clarissa, o time que pensou como seria o produto, aprovar ou não aprovar. Uma outra coisa é eu colocar na mão da pessoa que realmente vai usar no dia a dia e ela me dá o feedback se ela gostou ou não gostou. E a gente faz o teste de usuário, coleta os dados, aprende com eles, vê se precisa de alguma melhoria e somente depois a gente comunica para o marketing e para o comercial. O marketing vai começar a criar estratégias direcionadas e municiado com os dados, quem é o público-alvo, qual é a precificação correta, qual é o tom de voz que ele deve usar para atingir o público, e aí o comercial já sabe para onde direcionar e para onde apontar para poder fazer a venda. Então, você consegue perceber que com a metodologia, todos os setores trabalham cadenciados e numa entrega e numa lógica, né? Exatamente, porque vinculado assim, quando o delivery termina o seu trabalho, ele diz assim, tá aqui, né, devolve-se para o Discovery, tá aqui o que você me pediu, que eu estou seguindo a regra de negócio que foi definida aqui, o que nós entendemos aqui, fizemos tudo bonitinho. Eu te entreguei aqui tudo testado de acordo com esta regra. Se esta regra está pronta para o mercado, não sei dizer. A gente vai ter que testar o que ela está falando, vamos botar na rua, entendeu? Mas como é que eu boto na rua? Eu primeiramente pego um nicho menor, né, de usuários e digo, usuário, testa para mim, me diz o que está acontecendo aí. Porque muito do que é definido na regra de negócio pode não ser realmente a necessidade dele. Entendeu? Por mais que a gente tenha feito o Discovery lá, eu vou atender parcialmente a necessidade, mas eu vou dizer, cara, me falta isso. Legal, obrigado, era isso que eu queria ouvir. Ou mudou, entendeu? Né? Às vezes o cliente mudou de ideia, mudou de interesse. Exato, ou o segundo passo, não. Eu disse, cara, beleza, naquele momento era isso aqui, só que agora tem mais isso. Legal, traz aqui que a gente vai fazer. Então, assim, essa camada de teste é justamente isso, tá? Então, assim, o nosso teste de desenvolvimento no delivery, ele é um teste muito específico em relação à regra de negócio que foi desenhada. Essa regra definida, testei, condiz, beleza, tá pronto, tá entregue. Agora, pro mercado, quem vai dizer é de negócio para frente, porque o negócio está montando esse plano. E como a Clarissa falou, se o marketing não estiver alinhado, se a direção estratégica não estiver alinhada, né, o desenvolvimento em si, ele vai acabar só entregando algo para inglês ver se não for comunicado e testado da maneira certa. Então, assim, essa estratégia tem que estar muito bem definida. E a comunicação entre as áreas e o processo ser unificado, é o que garante o sucesso de entrega de um produto. Pensando um pouquinho pós-entrega. Tipo, a pessoa recebe o produto e ela vem com um sentimento junto de frustração. Não era o que eu queria, talvez eu não consegui verbalizar de maneira consistente qual era a minha expectativa com esse produto. Como lidar com esse sentimento de frustração de alguém importante que é o cliente? Como redesenhar estratégias a fim de garantir minimamente uma aceitação do produto que, sem dúvida, foi debruçado, foi trabalhado, gerou horas de trabalho incontáveis muitas das vezes. Como lidar com esse sentimento de frustração por alguém que não sabia direito o que queria? Isso é muito comum. Isso é bastante comum. Às vezes é aquela máxima, né? O cliente não sabe o que quer. Tem muita gente que usa isso como verdade. Mas assim, o cliente sabe. Ele não sabe como, mas ele sabe o quê.
Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Eu quero uma plataforma para me ajudar nos meus exercícios. Então, ela tem que me ajudar, ela tem que ser didática, ela tem que ser fácil para que o meu objetivo seja alcançado. Então, esse processo de escuta é um processo de escuta ativo, de entender o que realmente fazer o cliente verbalizar o que ele quer, qual é o objetivo que ele quer alcançar. Eu quero uma solução para X, P, T, O. Pronto, então vou entregar as 4 letras para você. O como, isso a gente vai discutir internamente. E alinhar isso com a negociação de prazos de entregas, olha, tá, você pediu 4 coisas, nós entregamos 3. Não te atende nenhuma das 3? O que a gente consegue fazer agora para você começar a usar minimamente? E aí você pensar em estratégias de fidelização do cliente. De repente, e aí já estou falando de uma estratégia mais comercial mesmo, até porque antes de eu estar na inovação, eu estava no comercial. É você pensar o que mais você pode agregar como valor, que não só o produto em si, mas um relacionamento, algo que possa amenizar a situação para que o cliente não se perca totalmente, não se desconecte do negócio, né? Para a gente não perder o cliente, ele virar as costas e fechar a porta. Eu acho que fazendo uma analogia assim, sobre a sua pergunta, Juscelino, o cliente, normalmente ele nos traz uma ferida. Ele está com a ferida dele. E a gente olha para essa ferida, a gente tem que interpretar o que ele está querendo dizer com essa ferida. Só que muitas das vezes a gente vai ter essa interpretação e a gente vai simplesmente diminuir a dor dele, mas não vai fechar a ferida. E aí começa todo esse processo de amadurecimento. Então, por isso que a gente fala muito dentro dos nossos processos de desenvolvimento sobre o mínimo viável, que é a primeira entrega para mostrar para ele o que está acontecendo e começar a tratar essa ferida dele. E aos poucos a gente incrementando isso para daí sanar de fato e curar a ferida dele, que é o que é a dor. Então, assim, essa comunicação entre negócio e cliente é muito próxima. Essa comunicação de discovery e desenvolvimento tem que ser muito próxima. E essas 3 áreas juntas tem que ter o mesmo entendimento sobre o que é a ferida, para poder agir em cima dela. Sim, eu acho que o mercado está cada vez mais exigente com essas entregas. E eu acho que no tempo de desenvolvimento, novas coisas vão surgindo, que vocês já pontuaram de maneira muito consistente. Agora também tem aquelas situações que foi tudo muito claro, foi tudo muito organizado, e mesmo assim as entregas não acontecem. Principalmente gera um sentimento de frustração no tempo de entrega. Quando você apresenta uma prévia para o cliente e ele vê que não tracionou, qual seria a comunicação mais efetiva ali, vendo a frustração do cliente de não ter suas expectativas sanadas? Qual seria o caminho mais tranquilo para poder garantir a credibilidade da empresa? Eu acho que o primeiro passo é mostrar o valor agregado em cima do que ele está recebendo dentro da ideia que ele propôs. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, ele falou, isso não tracionou como eu gostaria ou não era bem o que eu gostaria. Sim, mas tu acompanhou todo o processo com a gente, não acompanhou? Acompanhei. Mas não acompanhei. Se ele disse que não acompanhou, isso também é um outro problema, porque daí a gente, como estratégia, a gente tem que tomar uma decisão assim, cara, esse cara está distante. Será que o que a gente está fazendo está correto? A gente tem que provocar isso. Ou vice-versa. Esse cara está bem próximo e quando chegou no final ele vai dizer, mas não era isso que eu queria. Mas então em que momento que você comunicou isso? Isso tem que ser muito claro. Eu volto lá para o assunto comunicação. Isso, se não tem uma frequência e uma cadência de comunicação muito alinhada sobre isso, cara, certamente a gente vai chegar no final de alguns projetos e acontecer isso. Existe essa possibilidade, né, de ter tudo sido muito bem planejado, muito bem estudado, e mesmo assim a entrega ficar aquém. Mas aí eu ouvi. E nesse processo todo ter as métricas para tomada de decisão. Eu sou muito Caxias nesse ponto de métricas, de dados, de não tomar a decisão baseado no achismo. Aí eu tive um sentimento, eu acho que é isso. Em tecnologia, e eu acho que em negócios de modo geral, não dá para tomar decisões baseadas no eu acho, mas nos dados. Então, numa escala, sei lá, de 0 a 5, quando você ficou satisfeito e por quê? Não é só tu me dares uma nota na plataforma, mas eu entender por quê. O que foi que faltou? Como que eu posso melhorar? E tentar ser rápido nessa tua resposta. Então, por exemplo, não gostei, ok, a plataforma, o copo está entregue, está aqui o copo, mas eu não queria ele redondo, eu queria ele mais quadrado. Beleza. Tu consegues usar o copo agora, nessa primeira versão? Me dá tanto tempo junto com eu vou ali com o time de delivery, quanto tempo a gente consegue fazer um copo quadrado para o Juscelino ficar satisfeito? Sei lá, 15 dias, aí eu volto ali em 15 dias. Você vai poder usar o copo agora, mas não do formato que você quer. E aí a gente começa a alinhar, porque o cliente, o consumidor, ele compra um produto baseado num desejo, numa emoção, numa necessidade. Necessidade é aquela coisa, eu preciso comer, eu preciso beber água, senão eu vou morrer. Então é mais urgente.
destaca a necessidade. Depois a gente tenta alinhar uma expectativa. Eu gostaria porque fulano tem uma inspiração. É muito emocional. A gente também tenta alinhar essa estado de emoção e criar, olha, nós vamos te entregar, você vai ter também. Mas agora o mais urgente é a necessidade. Então você já tem um copo para usar, enquanto a gente consegue finalizar o teu desejo e te entregar exatamente como você sonhou. O resumo o valor está ali porque é a necessidade que ele tinha. Não está contendo 100% dele, tá tudo certo, é direito dele, ele está no direito dele. Então, assim, entendeu? Consegue usar por enquanto? Consigo. Então tá, então daqui X tempo eu vou te melhorar isso Tudo aqui. é negociação, né? Porque existe, durante o nosso processo de Discovery Delivery, existe a parte de prototipação de algo. Ele pode ter visto o copo redondo e dizer, é isso que eu quero. Chegou lá no final e disse, mas agora eu quero quadrado. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Entendeu? Mas o valor que eu estou te entregando está aqui. Ou não alinhamos que o copo seria redondo ou quadrado. Eu entreguei um redondo porque eu achei que era isso. Falhamos em processo? Falhamos, claro que sim, porque ele sentiu lá no ponto, mas assim, ele já consegue usar. Então eu convenço ele que ele consegue usar e trabalho nessa segunda etapa. Perfeito. Eu acho que falar de Discovery Delivery é entrar no mar de complexidade. E pescar e identificar pessoas que tracionem nessas áreas também é outro grande desafio. Mas quem está nos ouvindo e acompanhando o nosso bate-papo quer saber quais são as dicas de garantia de sucesso na área. Será que eu estou preparado para me frustrar o suficiente ou gerar expectativa demais? Já dizia Roberto Carlos que são muitas as emoções. E controlar essas emoções faz parte do processo. Já aproveitando para essa deixa final, vai contribuindo com esse papo, contando quais são suas principais dicas, já com que vocês tracionam e têm experiência na área para dividir com o nosso público. Na área de Discovery, né? Então, assim, a pessoa que quer trabalhar na área, que quer trabalhar nessa camada do produto, na área de produto, assim, produto é uma área que me chamou, me apaixonei já faz um tempinho, né? Eu era muito de projetos e de negócio, mas produto é algo bem, bem bacana. Independente da formação, eu recebi uma vez um estatístico que trabalhava na área de produto, então a formação ela é a base, ok? Mas algumas skills, como a capacidade de comunicação, a empatia, é muito importante ter empatia, porque é um exercício o tempo todo de você se colocar no olhar do cliente, com o óculos do cliente, com o olhar do mercado e entender. É uma pessoa que precisa estudar bastante e ser rápido para fazer a interpretação dos cenários, e não só das informações, mas dos cenários de mercado, de mundo, de tecnologia, de rede social, para poder fazer com que as engrenagens se encaixem. Então, é uma pessoa que tem que ter essas habilidades. Geralmente, o pessoal de design tem migrado muito para essa área de produto. A gente tem recebido muita gente de design, mas também pessoal das áreas mais de economia, de administração, que tem aquela base mais técnica também, tem se dado bem nesse cenário. Então, vou reforçar. Muita parte de comunicação, a empatia e algumas skills que estejam relacionados a dados e a poder se organizar também para poder estruturar as informações para passar adiante. A nível de habilidades, acho que a Clarissa resumiu muito bem, assim, porque o ponto é escuta ativa, entendimento. Esse é o resumo. Então, assim, para toda e qualquer construção, para toda e qualquer interpretação, assim, hoje você está trazendo para mim uma necessidade sua, eu tenho que saber interpretar ela, tenho que saber transcrever ela, eu tenho que trazer isso para outras pessoas entenderem o que precisa ser feito. Ou seja, são vários steps de comunicação complicados aqui. Então, assim, qualquer ruído que eu tiver entre uma e outra já vai frustrar a tua expectativa final. Então, essas habilidades, para quem está começando na área, tipo assim, principalmente a escuta e a resiliência de saber que mudança não é ruim, mudança ela é boa e ela existe técnicas para que tu consiga trabalhar essa ansiedade de eu estava indo para cá, agora eu vou ter que ir para cá. É assim, e tá tudo certo. Só entenda que isso faz parte do negócio. Entendeu? Não simplesmente entenda isso como um complicador, mas sim como um avanço na sua carreira. Então, gente, o nosso papo ele vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a você, Clarissa, você, Guilherme. Dizer para você que está em casa acompanhando a nossa discussão, é indispensável conhecer um pouquinho de mais do que tem a ser ofertado. A lógica dos produtos, ela trabalha com esse plus. Eu quero uma coisa, eu tenho um desejo por aquela coisa, ela tem uma maneira de fazer e os especialistas vão dando o tom. Então é uma orquestra que vai garantir que no final você escute uma música que seja agradável aos seus ouvidos. Mas muitas vezes há frustrações do processo e tudo bem. Você é mais que isso. E a gente tem a possibilidade de se reinventar o tempo todo. Então, garantir que a WinixCast receba um bate-papo como esse, talvez para você que não seja da área, seja bem difícil acompanhar todo esse processo. Mas diz os especialistas que a gente tem que ouvir palavras novas todos os dias. E hoje foi um dia de palavras novas. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de comentar aqui pra gente e garantir a interação. Muito obrigado a vocês novamente. Obrigada. Esse foi o WinixCast.